Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Lia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, dando continuidade à nossa saga da mudança, né? Eu lembro que quando eu comecei essa série, eu falei pra vocês que eu tinha duas coisas, uma escrivaninha e uma cama. Mas faz assim, uma semana que eu estou empacotando coisas e ainda não acabou. Tô brincando, gente, assim, eu realmente não passei uma semana inteira empacotando coisas, mas até porque eu fiz outras coisas, né? Eu saí, trabalhei, etc, etc. Mas assim, realmente eu tenho muita coisa. Coisas pequenas, mas ainda assim bastante coisa. E como eu tava falando pra vocês no vídeo passado, eu ainda não tirei as minhas roupas aqui. Então hoje a gente vai fazer isso. Vou dobrar essas roupas, vou guardar em uma sacola específica que eu tenho aqui, que a minha mãe me deu esses dias. Gente, é uma sacola enorme. Eu vou mostrar pra vocês já já, tá? Mas se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever pra estar acompanhando os próximos episódios desta saga da mudança. E também deixe seu like nesse vídeo se você gostar. Então, gente, eu tava refletindo um pouco aqui sobre essas coisas, né, que eu tenho aqui pra levar. E quando a gente se mudou aqui pra essa casa, há 4 anos atrás, foi a primeira casa que eu ia ter um quarto só pra mim, né? Porque até então eu sempre dividi quarto com a minha mãe, com a minha irmã, com outras pessoas da minha família. Mas essa foi a primeira casa que a gente teve que eu tive um quarto só pra mim, que eu pude ter esse espaço, que eu pensei assim em como é que eu ia decorar isso do meu jeito e tal. E durante esse tempo, vários planos, vários projetos surgiram de como é que eu ia fazer isso. Eu pensei em comprar certos tipos de móveis para colocar aqui, uma estante de livros. Só que muitos desses projetos nunca deram certo, nunca saíram do papel, porque ao longo do tempo outras prioridades foram surgindo e eu acabei deixando isso de lado. E hoje, assim, eu acho que até não foi uma coisa ruim, porque quando você tem que juntar tudo que você tem pra sair para outro canto, dá um trabalho. O quarto ficou assim, ó, bem vazio agora, sem a escrivaninha. Tá só aqui uns lixinhos que eu vou depois jogar fora. Mas ficou bem vazio. Esse espelho aqui eu não vou levar, vou deixar com a minha mãe, porque lá já tem bastante espelho. Aí aqui, essa parte da cortina que eu falei pra vocês que eu vou ter que tirar. Só que eu ainda não sei como, porque além de ser alto, isso tá pregado, gente, na parede de um jeito que eu não faço a mínima ideia de como é que eu vou fazer pra tirar. Mas daqui pra de noite eu vou descobrir. Eu tinha até esquecido dessa decoraçãozinha, desse varal de fotos. Mas já já eu vou estar recolhendo ele também. Em relação aqui, tem o ventilador, né? Esse puffzinho aí que eu vou ver o que é que eu vou fazer com ele. Aí tem aqui o cesto de roupas sujas. E aí vem a parte do guarda-roupa, que eu vou mostrar aqui pra vocês rapidão. Quer dizer, acho que nem tão rápido assim. Então, gente, esse aqui é o lado direito do guarda-roupa, certo? Então, aqui, ó, tem essas duas gavetas que eu já desocupei. Tinha algumas coisas de cabelo, uma prancha, tinha um modelador de cachos, enfim. Coisas que eu já tirei daqui, já coloquei lá nas sacolas. Aí, aqui, nessa parte de baixo aqui vai ter essa bolsa. E essas duas sacolas aqui, que são aquelas sacolas que eu falei pra vocês que eu tava organizando naquele outro vídeo, com as coisas de embalagem, né? E aqui atrás tem também um edredom que eu praticamente não uso, porque ele é enorme, não dá pra lavar a mão, então eu aposentei ele aqui por um tempo. Mas ele tá aí guardado. E aqui tem alguns vestidos meus e algumas blusas também, né? Como vocês podem ver, tem pouquíssima roupa, porque como eu falei pra vocês que eu ia doar um monte de coisa, então realmente eu doei um monte de coisa. E aí ficou só essa parte aqui, então eu vou mostrar a outra parte pra vocês. Então aqui é a parte do meio do guarda-roupa, que tá uma senhora bagunça. Por que que está uma bagunça, Lia? Porque, gente, essas coisas que estão aqui eram todas as coisas que estavam em cima da minha escrivaninha, tá? Eu já tinha desocupado toda essa parte de cá, mas como eu tive que desocupar a escrivaninha, eu joguei tudo pra cá de novo, né? As coisas que eu tô usando mais no dia a dia mesmo. E algumas coisas que vão numa bolsinha que fica ali atrás também. Então, tá uma bagunça, tem um monte de coisa aleatória aqui. A gente vai depois estar organizando. Mas eu confesso pra vocês que eu não vou tirar tudo, porque são coisas que eu uso. Então, vou estar utilizando hoje, vou estar utilizando amanhã. E é aquele tipo de coisa que eu vou deixar, assim, pro último momento pra guardar, porque eu vou continuar utilizando essas coisas. Aí aqui, gente, nessa parte de cá do guarda-roupa,
tem essa parte de colocar uns cintos. Eu tinha vários, mas como eu falei pra vocês, eu doei muita coisa. Antes mesmo de começar a gravar os vídeos aqui pro YouTube, eu já tinha feito doação de muita coisa. Então ficou só esses dois. Esse aqui é de uma calça nova que eu comprei, mas nunca usei ainda. E esse é de um vestido que eu tenho ali, então vou manter esses dois, né? Aqui embaixo tá uma bagunça, não sei nem se vale a pena mostrar pra vocês agora, porque vai ser difícil de entender. Mas aqui tem duas sacolas bem grandes aqui, que eu peguei lá da empresa. Aí, gente, tem essa sacolona aqui também, que é até que eu falei pra vocês, que é a super sacola, que eu vou colocar as minhas roupas. Então, praticamente sacola. Olha o tamanho dessa sacola, gente, pelo amor de Deus. É enorme mesmo, vai caber muita coisa. A minha mãe jura que vai caber todas as minhas roupas, eu espero que sim. Então, temos aí mais uma sacola de coisas. E aí, gente, aqui tá todos os meus calçados, né? Todas as coisas que... Alguns eu praticamente não uso, outros eu nunca usei, né? Esses dois aqui eu comprei semana passada, inclusive. Então, não tem canto pra eles ainda, mas... Enfim, eu vou ter que empacotar tudo mesmo. A gente vai achar um canto pra esses calçados. Mas tá aí. Aí, gente, esse lado aqui... É o lado que eu mais uso, né? Que é o lado das minhas blusas, fardas e tal. Vocês podem ver, eu não tenho muita roupa, né? Tenho pouca roupa de cores bem seletas, como já foi comentado semana passada. Que eu tenho uma seletividade de cores, mas enfim, não vamos falar sobre isso. Mas aí tem as roupas que eu uso. Aí aqui embaixo tem short, tem pijama, tem calças também. E tá uma bagunça, como vocês podem ver, né? Tá uma bagunça mesmo, porque eu vou usando, aí depois é umas roupas que eu tiro do varal, jogo aqui, não dobro, e é isso. E essas outras duas gavetas aí é mais roupa íntima e coisa de academia, e tudo isso aqui. E essa outra parte de lá, a gente vai tá dobrando e colocando nessa sacolinha aqui. E vamos ver se vai caber, né? Cara, é incrível, coube literalmente todas as minhas roupas dentro dessa sacola gigante. Eu amei essa sacola. Recomendo, quem quiser se mudar, viu? Compre essa sacolona aqui da Shopee. Muito boa.
Gente, eu ia pôr os sapatos tudo na sacola, mas não coube. E eu não tinha outra sacola grande, então eu acabei botando tudo aqui no cesto de roupa suja. Aí eu vou amarrar ele aqui com aquele barbante pra não soltar. E é isso. Então, gente, ficou aqui a sacola com as roupas, com o edredom e o cesto com os calçados. Essa bolsa ainda tá vazia, mas ainda vou colocar alguma coisa aí dela assim que eu achar. Aqui nas roupas eu também separei em algumas sacolas, as que estão sujas, pra quando eu chegar lá eu já colocar pra lavar. Que eu não vou conseguir lavar aqui, né? Mas tá bem separado aí dentro. E coube literalmente tudo. Eu amei essa sacola demais. Então agora a gente vai lá na cozinha pra ir separar algumas coisas que estão lá. Ih, eu esqueci isso aqui de novo. Então, gente, aqui tem algumas coisas que eu separei da parte da cozinha, né? Umas coisas pessoais mesmo. Aqui são as minhas marmitas que eu levo pro trabalho toda semana. A minha caneca, né? A caneca que eu deixo lá no trabalho, mas tá aqui em casa, né? Eu tô de férias. Essa outra aqui é do canal, inclusive, que eu fiz faz um tempo, de comemoração. Eu deixo mais pra decoração mesmo. Aí, meu porta-talher, que eu levo pro trabalho. Uma forminha aqui de bolo. Esse trequinho de fazer hambúrguer. Meu garrafão de 2 litros. E algumas comidas que estão aqui dentro desse pote, mas eu não tô querendo levar ele. Eu queria só colocar isso tudo dentro de um saco e levar. Porém, gente, eu tô sem nenhum saco. Acredite se quiser. Mas acabou todos, então essas coisas aqui estão sem canto pra ficar. Aí tem esses plásticos aqui que eu tirei lá de cima do armário, do guarda-roupa, né? Que são os plásticos que veio a cama, né? Aí a minha ideia, gente, é pegar esses plásticos e passar aqui na escrivaninha pra poder proteger mais, sabe? Só que eu não sei se eu vou conseguir fazer isso hoje sozinha, não sei se eu vou conseguir. Mas a ideia era essa, tá? Aqui, como vocês já viram, tá a airfryer já embalada. E os outros sacos ali que eu sempre vou trazendo. E por enquanto, gente, é isso. Sobrou dessa parte de cá só essa caixa do ventilador, mas como eu ainda tô usando ele, eu não vou colocar agora, né? Eu tô com um pouco de trauma de caixa, desde aquela barata, então tô um pouco receosa nessa aqui também. Deixa eu ver o que mais. A gente tem aqui algumas coisinhas que eu vou doar, né? Essas duas bolsas, que é doação, e essa impressora também, que é doação. Mas eu vou esperar a minha amiga vir buscar. Enquanto isso, vai ficar por aqui. E, gente, aqui no quarto mesmo... Opa, tudo escuro. Tá faltando mesmo só essa cortina, que eu ainda não sei como vou tirar ela. Mas as outras coisas já estão todas embaladas. Essas coisinhas aqui eu ainda vou usar hoje, né? E aí depois eu vou colocar ela na caixa de refil. Mas por enquanto vai ficar aqui. Aqui também eu deixei só umas mudas de roupa, né? Meu pijama. E umas roupas pra usar amanhã. E, gente, é isso. Praticamente tudo já foi tirado aí do canto. E vamos pro desafio da cortina. Oi, pessoal! Voltando com vocês aqui no sábado, o dia da mudança.
E eu estou soluçando. Faz uns 10 minutos, não para de soluçar. Então, assim, complicado. A ideia aqui é tirar essa cortina. Eu ainda não sei como. O Eduardo tá vindo pra cá pra me ajudar a empacotar a escrivaninha. E eu pedi a ele pra trazer umas sacolas. E ele esqueceu. Então, provavelmente eu vou ter que fazer uma trouxa pra botar um monte de coisa dentro, porque não tem mais onde pôr. Então, é isso. Então eu vou lá subir pra tentar arrumar a cortina. Eu tirei dois, mas o do meio aqui, ó, ele tá preso com cimento. É isso. Vou ver como é que eu vou fazer. Pronto, gente, o Eduardo tirou o treco lá que tava faltando. Tá cheio de massa aqui, ó. Que tava literalmente grudado na parede, mas enfim. Aí agora a gente vai só tirar os pés da cama e já levar lá pra fora. Pronto, gente, aqui a gente já emplastificou aqui a escrivaninha e as gavetas também, ó. Aí, como eu falei pra vocês, tinha coisa que ficou sem lugar pra pôr, a gente pôs dentro da gaveta e emplastificou. Esses plásticos aqui é os que vieram com o colchão, né, e a cama. Aí é enorme, deu pra cobrir tudinho. Aí depois a dificuldade vai ser passar por essa porta, mas vamos chegar lá. Gente, o quarto aqui ficou vazio. Estamos levando aqui as coisas. Ai, ai. A mãe tá lá em Canindé. Hoje é sábado. Tá na casa da tua avó? Tá trabalhando. Ah, tá. Tá de escala, né? É, a escala é hoje. Tem irmão também? Não sei, ó. Deve estar. Melhor. Aí pega a balança dessa, põe na bolsa. Como é que tu vai, sabe?